Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde todos os dias nós compartilhamos a palavra de Deus. E você que ama Jesus, né, de forma tão graciosa, tão poderosa. E hoje nós vamos estar lendo lá em João, capítulo 21, um texto maravilhoso, onde nós vamos aprender da palavra de Deus, que diz assim: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou seja, Jesus apareceu novamente para os discípulos e manifestou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Estavam reunidos na beira da praia. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, né, naquela noite, e a noite inteira nada apanharam, né? Nenhum dos discípulos apanharam nada. Quando o dia amanheceu, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus, porque Jesus estava diferente. Então Jesus da praia falou com eles que estavam no barco e disse: filhos, tem alguma coisa de comer? Respondeu-lhe eles: não, né? Porque eles tinham passado a noite inteira e não tinham pegado nada. Disse-lhe então Jesus, que se encontrava à praia: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que o nome dele era João, né, disse para Pedro: Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. E lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Próxima cena. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, ama-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se, pois Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, queridos, nós estamos num momento muito intenso.
porque Cristo já havia aparecido para os discípulos uma primeira vez, já havia aparecido uma segunda vez, inclusive na primeira vez ele, ele vai estar ali presente, os discípulos contam para Tomé que ele havia aparecido e Tomé não acredita, até que após 7 dias o Senhor aparece de novo, e faz com que Tomé toque ali nas chagas dele, provando que verdadeiramente ele era. Mas Jesus não tinha tido ainda um momento de conversa, um encontro com eles, como seria este terceiro. Neste terceiro estavam todos reunidos na beira da praia, quando Pedro resolve ir mar adentro junto com os outros. E eles passam ali a noite inteira pescando e nada conseguem pegar. Até que acontece algo espetacular. Jesus Cristo vai até aquela praia se encontrar com eles. E Jesus orienta que eles lancem a rede ao mar. E quando eles lançam a rede ao mar do seu lado direito, eles saem com a rede cheia de peixes que nem eles mesmos podiam transportar. E João, sempre mais sensível, que era o discípulo, um dos discípulos amados de Jesus, que encostava sua cabeça no peito de Jesus, ele imediatamente reconhece e diz: Pedro é o Senhor. E Pedro, mais uma vez impetuoso, salta dentro da água e vai em direção a Jesus. E quando eles chegam na praia, Jesus Cristo estava preparando lá o fogo, já estava preparando pão e preparando ali o peixe, para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem se confraternizar ali naquele momento. E esse texto chama a nossa atenção, que quando os discípulos descem e veem o fogo, vem o pão, vem o peixe, eles ficam agora constrangidos. Porque agora passou a euforia da ressurreição de Jesus Cristo. Agora que passou a emoção, a euforia, a alegria da ressurreição, agora caiu dentro deles a seguinte ficha: nós o abandonamos. No momento mais difícil, onde nós deveríamos estar lá apoiando ele, acreditando nas suas palavras, porque muitas vezes ele disse que ressuscitaria, no momento mais difícil nós o abandonamos. E teve outro que teve essa sensação ainda mais intensa, que foi Pedro. Porque Pedro, além de abandonar o Senhor, ele acompanhou o Senhor na jornada até a crucificação. Ele viu todo o suplício, ele viu todo o martírio, enquanto os outros, não se há muito relato na presença de outros, já Pedro não, é uma figura sempre presente. Ele nunca saiu dos pés do Senhor. Até que chega o momento em que ele é enfrentado, porque até então ele havia falado para o Senhor em uma noite que todos poderiam abandonar o Senhor, mas ele nunca faria isso. E o Senhor disse para ele: antes que o galo cante 3 vezes, tu irás me negar. E ali ele estava cumprindo o que ele havia dito, Ou seja, jamais te abandonarei, todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E assim foi. Ele não abandonou o Senhor, ele esteve com o Senhor. Só que o Senhor liberou uma palavra, querido. E quando o Senhor libera uma palavra, por maior que sejam as suas convicções, ela será frustrada. Porque, segundo a convicção de Pedro, era verdade, todos podem te abandonar, mas eu estarei lá. E Pedro esteve. Mas o Senhor disse: tu irás me negar 3 vezes antes que o galo cante, e assim foi. Ele seguia a Cristo de longe olhando, vendo o sacrifício de Cristo, mas lá pertinho sempre. Até que ele foi confrontado, onde pessoas começaram a reconhecer que ele andava com Galileu, que ele era discípulo galileu. Então ele rejeitou a primeira vez,
ele rejeita uma segunda vez e ele rejeita a terceira vez. E ao rejeitar a terceira vez, ele caiu em si, referente à palavra que o Senhor tinha liberado. E certamente neste momento, Pedro foi tomado por uma dor muito intensa, né? Porque ele tinha convicção dentro do seu coração, dentro do seu ser, de que aquilo era verdade, de que ele amava o Senhor de verdade, que ele jamais o deixaria de verdade. Era essa a convicção que movia o coração de Pedro, sendo que até no momento da crucificação, de tentarem pegar Cristo, Pedro sacou da espada e cortou a orelha de Malcom, onde o Senhor teve que orar e a orelha daquele homem que havia sido decepada foi colocada no local. Então Pedro sempre esteve ali, mas agora ele nega Jesus, e quando ele nega Jesus, cai sobre ele um peso muito grande, né? Um peso da vergonha, o peso de, no momento e na hora mais difícil em que Cristo precisava, né, segundo a mentalidade humana, ele não estava lá para ajudar, ele não estava lá para socorrer, ele não podia fazer nada quando ele sempre disse que sempre estaria. Então Pedro chorou certamente. Pedro teve uma profunda dor. Pedro sentiu a dor como se tivesse traído a Cristo, a ponto de não conseguir mais falar com Cristo, a ponto de não conseguir mais olhar nos olhos dele, nem somente Pedro, mas como todos. É assim também como nós nos encontramos. Muitas vezes nós aceitamos a Jesus, estamos com aquele amor, estamos com aquela alegria no nosso coração, imediatamente nós derrapamos, nós falhamos, e nós ficamos com vergonha de orar, nós ficamos com vergonha de louvar, nós ficamos com vergonha de falar com Deus, de dizer: Senhor, pequei, Senhor, errei, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso do Teu perdão, eu preciso que o Senhor reestruture as minhas emoções, eu preciso que o Senhor reestruture o meu ser que está completamente destruído ao sentir que eu te traí, que eu te neguei, que eu fui falho, que eu não consegui fazer aquilo. Mas Jesus sabe de tudo isso. Jesus sabe que ele precisava se encontrar com Pedro. E ele sabia que ele precisava restaurar Pedro. E do mesmo jeito que Pedro negou 3 vezes, agora Pedro vai ser restaurado. E ao perceber que Pedro não olhava mais para ele, ele se dirige a Pedro e diz: Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor. Ou seja, recebeu o primeiro antídoto diante de negação. No versículo 16, tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, ama-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Ele recebeu o segundo antídoto. E agora, para finalizar, Jesus vai dizer: perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Simão entristeceu-se. Ele pensou dentro de si mesmo: Jesus não acredita em mim. Da mesma forma que eu traí, eu vou falhar de novo. Eu vou errar de novo. Eu estou dizendo para o Senhor que eu amo e Ele não está acreditando em mim. Então Pedro se entristeceu, né? Por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: ama-me? E agora Pedro, com a voz humilde, disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, nesta hora estava sendo anulado no coração de Pedro, na alma de Pedro, na trajetória de Pedro,
tudo aquilo que ele tinha feito com o Senhor. Da mesma forma que ele negou 3 vezes, agora ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Ou seja, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu te traí, eu te abandonei, eu te neguei. Mas tu sabes que eu te amo. Tu sabes que meu amor por ti é um amor verdadeiro. É um amor que invade a minha alma, que invade o meu coração, que invade o meu espírito. Né? Que o meu amor por ti, ele é verdadeiro. Outros podem duvidar do meu amor por ti, mas o Senhor não. Porque o Senhor conhece o meu coração e sabe se o meu amor é verdadeiro ou não. As pessoas podem ter essa dúvida, mas o Senhor não. Porque o Senhor lê-nos completamente. A nossa mente, o nosso coração, não tem como nós esconder nada do Senhor. Então o Senhor sabia que Pedro o amava, mas o Senhor precisava dessa intervenção para restaurar de novo Pedro a posição que ele precisava que Pedro estivesse. Não de cabeça baixa, envergonhado, não. Mas como aquele que apacenta as ovelhas, que cuida das ovelhas, que cuida da palavra, que cuida da oração, que cuida do evangelismo, que está à frente, junto com os outros apóstolos, desta nova igreja que iria surgir, que iria testemunhar o evangelho de Cristo na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, e para isso eu precisava que este homem pudesse estar restaurado. Não somente este homem, mas como todos os discípulos. Que esta palavra possa ter falado ao seu coração. E quando você se encontrar envergonhado, quando você se encontrar abatido, quando você se encontrar numa situação difícil da sua vida, né, onde você está com vergonha de Cristo, que quando você não tiver força para ir até Ele, Ele possa ir até você, restaurar suas emoções, restaurar o seu sentimento e restaurar o seu coração. Se você tiver força, também vá até Ele, vá até a presença dEle. Pode ser a igreja mais próxima da sua casa, mas não, pode ser o seu quarto, pode ser a sua sala, onde você pode dobrar o seu joelho agora e pedir ao Senhor perdão, pedir ao Senhor restauração e pedir ao Senhor misericórdia. Fechemos nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado e grande Deus maravilhoso. Nós, seres humanos, ó Deus, assim como Pedro, nos sentimos intrépidos, nós nos sentimos fortes e muitas vezes somos tomados por algo que faz com que nós venhamos nos sentir superior ao outro. Como assim foi Pedro? Em um momento ali de fervor, ele chegou a dizer para ti que todos te negariam, mas jamais ele faria isso. Na mesma hora o Senhor disse para eles: não, Pedro, não. Antes do galo cantar 3 vezes você me negará. Ou seja, Pedro, o nosso coração humano ele é frágil, o coração humano ele é enganoso. Eu entendo o teu amor, eu entendo o teu desejo, mas nós somos carne, nós somos falha. E foi assim que aconteceu. E quando aconteceu, Pedro foi completamente dilacerado. Ele teve a sua alma ali completamente reduzida, porque ele jamais esperava abandonar Cristo, deixar Cristo, principalmente na hora mais difícil. E ali ele se encontrava agora com a sua vida totalmente destruída, totalmente fragmentada, totalmente ali carente de uma palavra, tão profundamente envergonhado que não conseguia nem olhar nos olhos do Senhor. Então o Senhor, com a sua misericórdia, o Senhor, com o seu amor, foi até a Pedro e restaurou ali o seu sentimento,
restaurou ali as suas emoções, restaurou ali o seu coração, porque o Senhor precisava de um homem intrépido, o Senhor precisava de um homem forte, o Senhor precisava, ó Deus, de um homem que pudesse, ó Deus, estar de pé para, junto com os outros discípulos, apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas como um grande pastor, como um representante de Deus aqui na terra, cuidando e zelando das vidas, zelando da palavra, zelando da oração, zelando da igreja primitiva, esta igreja tão preciosa, onde ela gera frutos até hoje, que sou eu e todos os outros que estão espalhados sobre a face da terra, que louvam e adoram o teu nome. Senhor, que aqueles que se encontram feridos, que aqueles que se encontram fragilizados, que aqueles que estão com a sua alma completamente dilacerada por causa de alguma decepção, por causa de alguma vergonha, por causa de alguma coisa que fez, ó Pai querido, que te entristeceu e ao mesmo tempo fez a alma dessa pessoa tombar, se envergonhar, se sentir indigna, que ele tenha a sua vida e sua alma restaurada nesta hora e neste momento, que ele tenha o seu erro e o seu pecado perdoado, que ele sinta a paz que excede todo entendimento. É o que nós te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe poderosamente sua casa, sua família. Todos os dias estamos reunidos aqui trazendo a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.